Hoje vou trazer uma palavra para você que se encontra no livro de Isaías, Isaías 15. Estou meditando neste livro e resolvi trazer uma mensagem de Deus para o seu coração neste dia. Esse livro de Isaías é uma profecia, uma revelação que o Senhor mostra ao seu profeta ali o que a cidade, aquela cidade que era inimiga de Israel, aquela cidade que perseguia o povo de Deus. Deus revela ao seu profeta ali o que iria acontecer pela consequência de seus atos, a consequência dessa perseguição contra o povo de Deus. Ali, o Senhor revela ao profeta que Moabe ali iria passar por uma grande ruína, uma grande destruição. A profecia ali mostra, que aquele povo ia passar, por uma grande aflição, uma grande escassez, muita dor, e tudo isso em uma grande proporção. E esse texto também vai nos revelar, vai nos trazer, a advertência de Deus, para que eu e você aprenda a clamar a Deus antes que os dias difíceis cheguem na nossa vida. A gente sabe que a aflição, a dor é uma das causas, é uma das formas que Deus usa para fazer a gente se achegar mais a Ele. A gente sabe que, na grande maioria, quando a pessoa começa a se achegar a Deus em oração, em clamor, em intimidade, na grande maioria é pela dor. A grande minoria busca ao Senhor, chega a ter uma vida íntima, constante de oração, de entrega a Deus quando vai tudo bem. Porque a gente é ser humano, a gente é falho, a gente erra a todo instante, e isso é normal, acontecer comigo e com você. Mas aqui a palavra de Deus, o Senhor vai deixar bem esclarecido aqui para mim e para você, que a gente venha clamar a Deus quando vai tudo bem, para que no dia da destruição, no dia da aflição, da dor, a gente esteja preparado, a gente suporte, o que está por vir em nossas vidas. E a gente vai ver aqui, na vida de Moabe, que o juízo de Deus é algo muito pesado, quando o juízo de Deus chega. E obviamente eu e você não queremos passar pelo juízo de Deus, E quantas vezes eu e você, a gente despreza a advertência de Deus. A advertência de Deus é desprezado muitas vezes por nós. A gente gosta muito de ouvir, de Deus, que Deus nos ama, que Ele está conosco, mas nem sempre a gente vai ouvir isso, E a advertência de Deus, ela nos salva. Deus nos adverte, é porque Ele nos ama, Ele adverte o filho dele, aquela que Ele tem por filho, por filha. E a gente, deve ficar preocupado quando Deus para de nos exortar, de nos adverter. Aí sim que a gente deve ficar preocupado, quando o Senhor para de falar conosco. E aqui no versículo 1, vai dizer: peso de Moabe, certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Aqui no versículo 1, do capítulo 15 de Isaías, vai dizer, que o juízo de Deus sempre vai vir com ruína, com destruição, E talvez você esteja passando por esse momento, que a sua vida esteja tudo de cabeça para baixo, você esteja sem entender o que está acontecendo, Mas Deus, quando Ele vai construir algo novo em mim, em você, na nossa vida ou em nós mesmos, Ele precisa destruir, Ele precisa tirar o velho, Quando a gente vai edificar, construir novas edificações, precisa
que o velho seja destruído. É como se fosse numa construção, né? Ali eles vão tirar, vão quebrar aquele alicerce que já não presta mais e vai construir algo novo. Assim é Deus comigo e com você. Quando você se dispõe, fala para Deus que quer ser uma nova criatura, quer viver algo novo, não adianta. Você vai passar, né, por esse processo. É preciso a gente passar por isso. Deus não é Deus que trabalha com o velho, com o que está ali parado, o que não serve mais. Ele sempre vai precisar mexer na nossa estrutura. Ele vai tirar pessoas da sua vida, vai tirar coisas que obviamente vai te atrapalhar, né? Nesse novo que está por vir na sua vida. E não veja isso como um castigo de Deus, não veja isso como, né, como se Deus fosse ruim. Não, Ele está fazendo isso porque é necessário. E aqui no versículo 5, né, vai dizer: o meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram seus nobres para Zoar como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luíte, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto. Aqui a gente vai ver que o profeta, ele clama por Moabe. Ali ele não está clamando por ele mesmo. Ele está clamando por Moabe, porque o Senhor já tinha revelado a ele o que iria acontecer ali com aquela nação, e o seu coração se compadece, né? Então que hoje a gente venha pedir a Deus para que haja um coração em mim e em você capaz de clamar pelo outro. Que a gente venha ter um coração quebrantado, sensível à dor do nosso irmão, principalmente, né, no meio cristão. A gente vê muito isso, né? Muitos cristãos vivendo de aparência, né? Isso é triste. Quantas vezes a gente vê o nosso irmão sofrendo, passando por uma luta, por uma dor, seja lá em qual área for, e a gente fecha o nosso coração. A gente finge não ver, não querer sentir a dor do outro para não ter preocupação a mais para a nossa vida, né? Enquanto vai tudo bem na nossa casa, na nossa família, né? Como se diz, o outro que se cuide. Não, não é isso que Deus quer de mim, de você. Todos aqueles que se dizem servos, filhos de Deus, devem ter um coração que é capaz de sentir a dor do outro, né? Porque o amor é o primeiro mandamento que o Senhor, né, deixou para nós. É o primeiro mandamento. De nada adianta ter dons, talentos. Isso nada vale. Isso de nada vai adiantar isso. Nós não conseguiremos a nossa salvação por causa de dons, talentos, não. É por causa do amor, da compaixão que a gente tem ao nosso irmão, primeiramente. Então, que a gente venha orar a Deus nesse dia, para que haja um coração assim dentro de nós, né? E esse texto de Isaías 15 aqui deixa uma lição para nós, para que a gente venha clamar a Deus no dia que está tudo bem, que a gente venha criar o hábito de orar, o hábito de jejuar, de ter intimidade com Deus, para que a gente deixe que o Senhor venha sondar o nosso coração diariamente. Muitas vezes a gente está fraco na oração, na consagração, isso é normal. Nem todos os dias a gente vai estar, né, aquela fortaleza, mas a gente deve se esforçar, pois é no esforço que o Senhor reconhece a nossa sinceridade e derrama a sua graça, a sua força sobre nós. Que você, neste dia, venha, né, sensibilizar com a dor daquele que sofre ao seu redor. Só assim a gente conseguirá ter parte, merecimento da morada do reino, no reino do Senhor Deus. Né? Que Deus venha habitar no seu coração neste dia, trazer a sensibilidade ao nosso coração. Fique com essa palavra em nome de Jesus.